E aí, beleza? Essa é sobre o mercado financeiro Forex. Bem, tivemos um sábado de bastante estudo, focado efetivamente na tribo que busca mérito dentro do mercado financeiro. Em momentos em que pessoas se divertem e você se aplica, há grande probabilidade de você encurtar o seu caminho para o sucesso. Quer fazer parte da manada, buscar a meritocracia da média, estar satisfeito por atingir a média, é fazer praticamente o que todo mundo faz. Falando em mercado financeiro, talvez uma das situações mais simples ou símplice que se existe é o suporte e resistência. Da mesma forma que defendo que o simples funciona, busco por meio desse comentário fazer uma reflexão ou gerar uma reflexão em você de que se o simples funciona e ele é altamente difundido como prática, fica uma pergunta no ar: será que os grandes players ou aqueles que entram com movimentos com tamanho aporte que modifica a direção de um ativo, novamente, os grandes players não conhecem o que seria um suporte e resistência? No início, quando nós buscamos operar, nós temos de passar efetivamente pelo crivo daquilo que é básico, sim. E depois, quando a gente se aprofunda, tal qual criança desmamada do seio da mãe, a gente tem que se alimentar de algo com mais força. No nosso caso, conhecer o simples, fazer o simples, não significa eliminar a possibilidade de aprofundar um conhecimento denso e extremamente útil. É tão simples de se observar no Forex, por exemplo, nos índices, na commodity. Eu não falo tanto nas paridades de moedas, mas em commodity, como gold. Nos índices norte-americanos, por exemplo, quantas vezes nós observamos, estando em FIBO, o romper simplesmente para pegar a liquidez daquelas pessoas que aguardaram a chegada, por exemplo, no 61.8 e entraram em operação. Está ficando muito comum no Gold, por exemplo, a gente observar que em cada uma das marcações, em cada uma das resistências ou suportes do 61, como por exemplo o 61.8 da FIBO, está cada vez mais comum o romper para o próximo nível, por exemplo, 78.6, e depois voltar para o 61.8. Fica claro a incidência de quase como um vou buscar os stop loss daquelas pessoas que esperaram chegar no 61.8. E eu tenho observado, e chamo a atenção de vocês, que isso tem acontecido em cada um dos alvos dentro do FIBO. Ele estava em 61.8, aí muita gente está ali esperando, aí coloca um pouquinho acima do 61.8, ele parte do 61.8, atinge quase o 78.6 e desce todo novamente.
e aí derrete na frente da pessoa. A pessoa que perdeu o stop loss porque colocou um pouquinho acima do 61.8, disse agora é a hora, eu vou vender. Aí quando vende, que ele estava descendo do 61.8, ele segura em 38. Ele segura no 50 da FIBO. E quando eu digo segurar, não é parar só de descer. Ele segura e volta, às vezes novamente para o 78.6. O que eu tenho visto e chamou a atenção, se nós sabemos o comportamento básico de suporte e resistência, de FIBO, de LTA, LTB, os grandes players também conhecem. E aí o negociador autônomo, quando se posiciona, ele vira peixe pequeno diante da circunstância daqueles que movimentam verdadeiramente o mercado. Portanto, tal qual aquele que pesca para sobreviver, não é bom estar com a linha isca na água o tempo todo. Entre, tire o seu pedaço e siga em paz. Que Deus continue nos abençoar e possamos ter ótimas operações, é o que desejo. Atentos ao pregão de amanhã, início de semana. Fica uma sugestão aqui. Que tal dar uma olhadinha no Nasdaq? Há quem diga que oportunidades virão. Sucesso. Que Deus continue a nos abençoar. Lembrando, não há aqui nenhum tipo de recomendação de investimento ou de operações. Apenas uma conversa acerca das visões em que eu aplico. Dividir o que sei com alegria e reverberar o que vem em contrapartida. Sucesso. Que Deus continue a nos abençoar.